Paz do Senhor, meninas. Mais uma semana. O estudo de hoje, ele tá lá no livro de João, tá? A gente vai falar sobre a mulher samaritana, tá? Uma das mulheres que teve encontro com Jesus. O estudo de hoje, ele tá no texto de João 4, do versículo 1 até o 42, tá? Mas como é muito grande, eu vou poupar vocês de eu fazer a leitura dele todo. Mas depois leiam com calma, tá? O texto todo. Amém? Eu vou ler, a princípio, do 4 até o 18. Amém? Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamando Sicar, perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Na minha tradução está entre parênteses, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos, mas isso vai ser falado aqui durante o estudo. Versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Eu vou ler o versículo 19, tá, gente? Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Amém? Eu acabei indo até o 23. Amém? Aqui está falando a passagem quando Jesus conversa com uma samaritana, tá? Encontro da samaritana com Jesus, tá? É interessante, né, que aqui ele nos diz, né, que os samaritanos não eram um povo bem visto, né? Os fariseus e os judeus geralmente utilizavam um caminho mais longo, justamente para não ter que encontrar com os samaritanos, para evitar contato com o povo samaritano. E quem eram os samaritanos? O estudo explica pra gente. Os samaritanos eram uma raça misturada, resultante de interrelacionamento entre os israelitas e os gentios, trazidos à terra dos conquistadores assírios quando o reino do norte fora levado ao exílio, tá? Então, para você entender melhor, lê 2 Reis, capítulo 17, e mais tarde no livro de Esdras, capítulo 4, e Neemias,
capítulo 4 também a gente lê sobre a amarga divisão entre os israelitas e os samaritanos, que resultou na construção dos 2 templos no Monte Gerizim, tá? Estes povos cultivaram entre si grande ódio e grande rivalidade religiosa. Então eles tinham uma rivalidade religiosa forte, que ainda prevalecia na época de Jesus. Então quando Jesus encontra a mulher samaritana, essa rivalidade ainda existia entre os povos. Por isso que ela estranha quando Jesus dirige a palavra com ela, tá? Jesus estava cansado, sedento, com sede. Imagina, talvez a sua aparência deveria ser cansada também. No entanto, ele despendeu de seu tempo para conversar com uma mulher que foi buscar água, uma samaritana, tá? Ela não conhecia ele, nunca tinha visto ele, tá? Obviamente, né? Acredito que talvez ela nem sabia quem ele era, tá? Quando a gente lê, a gente vê isso. Mas Jesus sabia que ela tinha uma necessidade espiritual, então ele conversa com ela. E é legal a gente, quando você vai lendo, quando ele vai falando da água, ela tá preocupada com a água do poço, né? Mas você não tem um balde, mas não sei o que, o poço é fundo, então ela vai apresentando vários questionamentos, né? Ou alguns podem entender como várias desculpas, porque ela demora a entender o que Jesus está dizendo, né? E isso é um exemplo para nós, tá? Um exemplo para a gente trazer para a gente o seguinte: será que nós percebemos a necessidade das outras pessoas quando nós estamos cansados? Né? As necessidades das pessoas quando tudo está bem conosco, né? Será que se a gente tivesse com muito calor, muita sede, muito cansado, a gente teria disposição em parar para ouvir outra pessoa? Falar com elas, sentar com elas, ajudar, orientar, aconselhar, ouvir os seus problemas? Será que nós temos essa disposição? E é interessante que quando ele pergunta, né, ele fala, vá chamar o seu marido, né? Ela foi surpreendida, tudo é uma surpresa para essa mulher, né? Pelo fato de um homem judeu ter ido conversar com ela, tá? Porque os judeus odiavam os samaritanos, como a gente disse, então era muito estranho um judeu em Samaria, tá? Viajar por aquela região. E ele fala com ela, a gente relata aqui no texto, com gentileza, porém com autoridade, tá? Então Jesus tem autoridade e ele responde todas as perguntas que ela faz. Ela faz diversas perguntas, né? Ela discutia defensivamente sobre o poço, né? Então ela estava sempre defendendo a questão do poço, né? Da água. E Jesus vai lá e deslacera o orgulho dela, né? Quando ele diz, vai chamar o seu marido. E aí, legal que ela é o mais interessante, ela é sincera, ela não mente. Com sincera confissão ela fala, eu não tenho marido, né? Então ela confessa, né? Uma sincera confissão, não sem mentira. Então Jesus olha sobre o passado pecaminoso, né? Dessa moça e a mulher se conscientiza de que Jesus devia ser um profeta. E aí muda o assunto na conversa, né? A conversa muda. Depois vocês podem ler, eu não quis ler tudo, vai ler até o versículo 38, a conversa desse, você vai ver que muda. A conversa muda, né? E sua preocupação voltou-se ao lugar apropriado para adorar o Deus. Então ela estava preocupada com o poço, de repente muda, começa a falar do lugar apropriado para adorar o Senhor. E mais uma vez Jesus corrige ela dizendo que o lugar não é o mais importante, e sim o espírito de adoração. Nós temos o hábito de falar, né? Verdadeiros adoradores, né? Nós adoramos o Senhor em espírito e oração. Então tá aqui. Então, Jesus vai lá e né? Mais uma vez ele corrige ela, né? Que o lugar não é o mais importante, mas sim o espírito da adoração. E nessa parte ele confronta o passado dela, né? E isso chama muito a minha atenção, porque quando a gente se permite ter um relacionamento com o Senhor, ele confronta os nossos passados de maneira que faz com que nós viemos a nos arrepender dos nossos pecados, tá? E foi mais ou menos isso, e confesse os nossos pecados. Então ela confessou, não, eu não tenho marido. E ele fala, de fato você não tem, você já teve 5, que vive hoje com você, não é o seu marido. E aí já muda o teor da conversa, né? Muda, começa a falar de adoração. E Jesus dedica tempo explicando à mulher que a adoração que Deus aprova consiste em aceitar
pessoalmente o Messias, né? Que eles esperavam pelo Messias, né? E finalmente ela para de falar e ela ouve o que Jesus para de dizer, lá nos versículos 25 e 26. Jesus fala para a mulher, né? Não, ela fala: eu sei que o Messias está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declara: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Então ele se revela. Então revela que o que importa é o nosso relacionamento com o Senhor e não o local de adoração. Eu sempre falo isso. Muitas pessoas, às vezes, já vi gente perguntar: ai, mas eu posso falar com Deus na hora que eu tô tomando banho? Cara, por que não? Eu faço muito isso. Então não é um lugar específico. Agora eu tô no meu quarto, Gustavo tá aqui desenhando. Alguém já deve ter ouvido a vozinha dele. Então aqui não é pelo lugar, tá? Então é o relacionamento. Então aqui eu posso falar com Deus, no meu banheiro eu posso falar com Deus. Enquanto eu tô preparando a comida para minha família, eu posso falar com Deus. Enquanto eu faço uma caminhada, eu posso falar com Deus. Quando eu tô no metrô, no trem, indo ao trabalho, eu posso falar com Deus. Então é o relacionamento. Então é adorar em espírito e em verdade. Não é o local em si, o local. Então, esta mulher ela tinha uma má reputação em decorrência de sua vida imoral. Entretanto, ao confessar livremente seu pecado, ela teve o privilégio de escutar diretamente dos lábios de Jesus a afirmação de que ele era, sem dúvida, o Messias. Então, ele era o Messias, tá? Então, Jesus satisfez a necessidade daquela mulher. Seu passado foi perdoado e acredito sim que a sua vida mudou completamente. Porque quando ela regressa ao povo, lá na frente a gente pode ler os versículos 39 ao 42. Eu já vou ler que a gente vai falar sobre isso. Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém, amém. Então, quando ela regressa ao seu povo, tá? As pessoas foram até o poço, um pouquinho antes fala, que ela fala: vão lá, fala com ele tá lá no poço, né? Mais ou menos assim, né? Então, muitos foram até o poço para ouvir, né? Por si próprios, eles queriam ouvir, né? Os ensinamentos de Jesus. E a Bíblia declara, como a gente leu, que Jesus ficou com eles lá durante 2 dias. E muitos samaritanos creram nele, né? Então, eu não sei qual é a sua situação agora, você que está assistindo, se você já aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Amém. Se você ainda não aceitou, te faço o convite, tá? Se você precisar, chame alguém para orar com você, aceite Jesus como seu salvador, né, pessoal. E aí eu te pergunto, se a sua vida está dedicada ao Senhor, se você já compartilhou com outras pessoas a sua história, se você já se rendeu, se a sua vida já é compartilhada com o Senhor, você já testemunhou da sua história com as outras pessoas? A história dessa mulher no poço, ela representa um exemplo de que Jesus se preocupa com cada uma de nós, tá? Então ele se preocupa. Ele se preocupou com essa mulher e ele ainda se preocupa. Durante esse tempo que nós estamos tendo de estudo, de estudar sobre essas mulheres do Novo Testamento, a gente vê como Jesus se preocupou com essas mulheres e ele ainda se preocupa. Então ele se preocupa conosco, ele se preocupa comigo, ele se preocupa com você, amém? Ele pode curar nossas feridas mais profundas, acalmar os nossos piores medos, tá? E ele compreende os nossos pensamentos mais íntimos. Às vezes tem coisas que a gente não consegue expressar, mas ele compreende, mesmo sem a gente expressar, sem a gente verbalizar. Ele consegue compreender tudo e ele deseja constantemente mudar as nossas vidas através do perdão total e a completa purificação. Amém? Como a gente leu aqui, muitos samaritanos creram nele, tá? E a história de hoje não somente mostra o amor de Jesus pelas pessoas, mas também como nos dá um exemplo a seguir, tá? Eu vou falar, são duas coisas que eu sempre falo muito. Quem já me acompanha, caminha comigo há um tempo, sabe disso, que isso é algo que eu sempre acabo falando, tá? A mulher samaritana, ela se arrependeu dos seus pecados e ela creu em Jesus, tá?
Ela disse às outras pessoas o que ele havia dito, o que ela havia ouvido, né? O que ele havia feito. Então ela testemunhou. E Jesus quer que nós façamos o mesmo no dia de hoje. Quer que cumprimos a nossa missão, a qual implica dizer às outras pessoas quem é Jesus e o que ele faz por você. Então as duas lições que esse estudo nos mostra é: ide e fazei discípulos. Amém? Eu sempre falo que o ide e pregai, ele é para todos, todos que aceitam Jesus. E testemunhe, minha irmã, testemunhem as obras de Deus na sua vida, tá? Através do testemunho, vidas são alcançadas. É o Espírito Santo que convence? É o Espírito Santo que convence, sim. É através do relacionamento com o Senhor, constante, compartilhando a nossa vida com Ele, que Ele vai nos curando, que Ele vai transformando, sim. Mas vidas são alcançadas através do testemunho. A gente leu aqui, acho muito legal, né? Quando eles respondem à mulher aqui, fala que muitos samaritanos creem. Agora cremos não somente por causa do que você disse, ou seja, só dela testemunhar, eles já passaram a crer, tá? Só que eles foram além disso, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é o Salvador do mundo. Então, as pessoas precisam ouvir para crer e a partir dali começarem a ter um convívio com o Senhor, uma intimidade com o Senhor, um relacionamento, como a gente falou há pouco tempo. Um relacionamento é o que importa. Um relacionamento com o Senhor. Ser um adorador que adora em espírito e em verdade. E através desse relacionamento com o Senhor, aumentar a sua fé e ter a certeza de que Ele é o nosso Salvador. Amém? E aí eu queria te convidar a pensar por um momento, depois desse estudo, se há um grupo específico, seja racial, classe social ou etnia, não sei. Se há um grupo específico na sua comunidade ou na sua escola ou no seu trabalho que é odiado, tá? Se existem pessoas que você ou a sua família considerem inimigas. Tem um grupo específico que de repente é a sua família, ou no seu trabalho um grupo que de repente é, a palavra que eu ia usar, discriminado, né? Ou é odiado mesmo, ou é taxado como inimigo. Se a sua resposta for sim, se existe pessoas no seu meio, na sua comunidade, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade que é odiado, tá? Que são considerados inimigos, aí eu te pergunto, alguma vez você já tentou alcançar essas pessoas para ajudá-las? Alguma vez você já tentou relatar o amor de Cristo para essas pessoas? Porque a Bíblia fala pra gente, né? Se você não fez, quem fará? A gente precisa fazer, amém? Às vezes a gente acha que a gente tá fazendo um pouquinho, tá? Mas a palavra traz pra gente que tem quem semeia e tem quem colhe, amém? Então a gente precisa semear. Ainda que a gente não vá fazer a colheita, alguém vai colher. E às vezes a gente colhe o que a gente não semeou. Outra pessoa semeou e a gente colhe. Então guarda isso pra você, entendeu? Testemunhe, ide e fazeis discípulos. Eu sempre falo assim, discipulado é um ensino, tá? É um acompanhamento. Então você instruir, aconselhar a pessoa através da palavra. Então fazeis discípulos, fazeis imitadores. Então seja um imitador de Cristo, seja uma referência para que outras pessoas te imitem. É mais ou menos isso, tá? Então a gente precisa verbalizar para as pessoas, falar do amor para as pessoas, tá? Viver o amor e falar o amor para as pessoas. Amém? Então eu quero deixar esse pensamento e esse desafio para você olhar mais à sua volta e ver se tem pessoas que são discriminadas, talvez pelo seu jeito, pela sua postura, às vezes até pela aparência. Muitos são discriminados pela aparência, sabe? Muitas pessoas acham que de repente quando você olha um jovem, por exemplo, ou até uma pessoa mais de idosa que hoje em dia tá todo tatuada, por exemplo, cabeça raspada, moicana, largador, as pessoas já olham, né, e não conseguem ver que de repente que Deus possa habitar ali, né? Mas Deus pode, tá? Então eu quero deixar essa reflexão para você e que você possa lembrar que Ele se preocupa ainda hoje conosco, assim como Ele se preocupou com essas mulheres que nós temos estudado no decorrer dessas semanas, né? E que você possa testemunhar para as outras pessoas que Jesus para você, que você possa contar a sua história, tá?
Eu sempre deixo isso aberto. Então, para as que já acompanham a gente, as que são de repente lá da Vila Conde, testemunhe para as outras mulheres, peça oportunidade para testemunhar, tá? Vai lá na frente, testemunha. É muito bom isso, gente. É muito bom a gente poder contar a nossa história, contar as obras que esse Senhor faz nas nossas vidas. Amém? Compartilhar com os nossos irmãos. Amém? É essa reflexão que eu quero deixar com você, para que você possa testemunhar e de fazer discípulos, tá? O ir de pregar, ele é para todos. Amém? Deus abençoe a nossa semana, em nome de Jesus. Um beijo.